Graça e paz, família de Deus. Chegamos ao capítulo 15 do livro de Atos e vemos aqui algumas coisas que temos que aprender. Nós vemos que a igreja está crescendo, então surgem questões acerca da organização, de como a igreja deve estar ali organizada para que possa funcionar da melhor maneira possível. Surge aqui então um debate sobre que lei os cristãos deveriam seguir, principalmente os cristãos que eram gentios, que não faziam parte do grupo dos judeus. Então tínhamos aqui um grupo que achava que as pessoas deviam submeter à lei mosaica e outro achava que não. E nós sabemos que para nós cristãos, a totalidade da lei mosaica não se aplica à nossa vida. Quando eu digo a totalidade não se aplica, porque alguns aspectos da lei mosaica continuam no Novo Testamento. Por exemplo, não matar. E outros aspectos que nós podemos observar na lei que continua valendo para nós, mas não a totalidade dela. Na verdade, a discussão aqui no Atos 15 é a respeito disso. Nós temos que saber, porque muitas vezes algumas pessoas também vão para outro extremo e acham que andar com Jesus é de andar sobre a sua própria perspectiva e não andar debaixo de lei alguma vinda da parte de Deus. Mas Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele fala que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, se referindo à lei mosaica. Já que o próprio apóstolo aqui, no capítulo 15, diz que as pessoas estavam tentando colocar sobre as pessoas essa lei, a qual nem eles poderiam cumprir. E quando não se cumpre, se peca, e o salário do pecado era a morte. Por isso que essa lei era chamada do pecado e da morte em Romanos 8. No entanto, o apóstolo Paulo diz em Romanos que existe sim uma lei para os cristãos, a lei do Espírito e da vida. Jesus, em João 16, diz que quando o Espírito Santo viesse, guiaria as pessoas em toda a verdade. E nós vemos aqui que a coisa mais certa que foi dita em Atos 15 foi que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem guiou as pessoas naquela decisão, para aquele momento, para aquele contexto, e nós temos o Espírito Santo, que também ministra aos nossos corações, que coloca sobre nós esta lei do Espírito da vida que nos conduz rumo às vontades do Senhor, à vontade de Deus para nossas vidas. E nós precisamos nos submeter a ela. A palavra do Senhor também diz que o próprio Cristo disse que o Espírito Santo nos falaria aquilo que ele ouvisse do próprio Cristo. Porque, na verdade, sabemos que o nosso referencial é Jesus. Para sabermos se nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus, precisamos conhecer a Cristo. Precisamos sim da comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos revela, através principalmente da palavra de Deus, como é o Senhor Jesus, como foi sua vida aqui na terra, como ele caminhou, quais foram os princípios que nortearam a vida dele, e esses princípios também devem nortear nossa vida. Isso é que o Espírito Santo faria, conforme o próprio Jesus disse. Afinal, ele nos guiaria na verdade, a verdade que ele ouviu de Jesus, e Jesus nos ensina que ele é o nosso referencial. Então, o Espírito Santo jamais falará algo que é contrário à vontade de Jesus, contrário àquilo que Jesus praticou. Talvez o modo fácil de você entender se você está fazendo o que é certo ou não, não é você se apegar à lei mosaica, mas sim você conhecer a Cristo. E conhecendo a Cristo, você vai saber se o que você está fazendo ou se o que eu estou fazendo, Jesus faria. Quero aqui fazer uma indicação de um livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Se você puder, compre, um livro não é muito caro, leia e você vai entender o que eu estou falando. Quando você for tomar uma decisão, pense, se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? A sua vida deve ser norteada de acordo com aquilo que Jesus deseja fazer, aquilo que Jesus faria em seu lugar. E assim certamente você andará debaixo dessa lei do Espírito e da vida. Andará guiado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, que segundo Jesus o mundo não pode receber, mas nós o temos. E ele guia nossos passos, guia tudo o que nós possamos fazer, ou podemos, ou devemos fazer, ele está à nossa disposição para nos guiar. E nós devemos buscar essa direção, essa guia do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque ele é quem realmente pode nos direcionar. Nós sabemos que cada denominação tem ali, às vezes, o seu código de ética, o seu estatuto, suas regras, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo realmente é aquilo que devemos estar atento. Cada cultura, cada tempo tem ali algumas diferenças de ensinamentos,
mas alguns ensinamentos a respeito principalmente da pessoa de Jesus e quem ele é, esses ensinamentos são eternos. O que nós precisamos é da direção do Espírito Santo para discernir aquilo que é contemporâneo, aquilo que é para o nosso tempo ou aquilo que é para aquele tempo, daquele contexto, para aquele povo, em específico que está escrito na palavra de Deus. E assim certamente agradaremos do coração de Deus e que quando tivermos que tomar uma decisão, seja ela na nossa comunidade de fé, na nossa vida, possamos dizer assim como os apóstolos disseram: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Amém? Vamos orar para que isso torne verdade em nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, sabemos que é um grande desafio discernir a sua vontade, mas a tua palavra diz que o Senhor nos deu o teu Espírito Santo. Ele que nos guia em toda a verdade, ele que nos revela quem é o Senhor, nos revela qual é a sua vontade, ele testifica do Senhor. Conforme a tua palavra nos ensina, ele falaria do próprio Cristo. Tudo que ele ouviria de Jesus, ele nos falaria. Que o nosso coração esteja sensível à voz do Espírito, que nós possamos entender que ao ouvir o Espírito estamos ouvindo ao Senhor, nosso Deus. E assim certamente andaremos nessa lei do Espírito da vida, uma lei que não nos leva à condenação, mas uma lei que nos leva à vida, nos leva a andar segundo os preceitos e conceitos do Senhor. E certamente assim faremos a sua vontade e desfrutaremos de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o meu desejo para todos aqueles que ouvem essa oração, que oram junto comigo, que tudo isso se cumpra na vida de cada um, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Deixe o joinha nesse vídeo, deixe algum comentário que você possa fortalecer o canal aí, fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa também indicar a outras pessoas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.